Muito boa noite a todos. Que a paz, o amor e a luz envolva todos nós nessa noite, depois dessa tarde chuvosa, harmoniosa, que deu uma serenada, vamos dizer assim, tirou esse abafado do calor que ao longo dessa semana vinha nos desafiando. Então é muito bom estar aqui com vocês, é sempre um prazer e uma alegria estarmos juntos aqui nessa casa tão acolhedora, tão amorosa e que nos traz sempre bons momentos e boas lembranças. O tema que propomos hoje diz respeito muito, principalmente ao trabalhador espírita, que dentro do contexto do conhecimento da doutrina, compreendendo os seus princípios básicos que norteiam exatamente as diretrizes que nos conduzem no conhecimento da doutrina, a nos promover e a nos mover, principalmente, no exercício maior de nos tornarmos cada vez mais conscientes de nós mesmos e melhor a cada dia. O tema da leitura de hoje, feito pela nossa irmã, a fé, é essencialmente necessário vivenciá-lo. E foi um dos pontos que Jesus mais alertou os seus próprios discípulos, pelo que não conseguiam realizar e tinham a dúvida, a incerteza e a insegurança. E para nós, que trabalhamos, que conhecemos, que queremos vivenciar a doutrina espírita. Então, o que nós vamos trazer hoje no nosso diálogo, queremos exatamente trazer alguns pontos para que todos nós, dentro da nossa jornada, tanto individual quanto no coletivo, que nós possamos compreender o nosso papel, ou pelo menos rabiscar, ou ter um rascunho daquilo que nós queremos ao longo dessa jornada, que até então ninguém sabe o tempo, e nós não viemos com prazo de validade, ninguém trouxe um livrinho, um manualzinho de vida, de viver, com um código de barras, um QR Code, que você vai ler e saber, está perto, está longe, depois eu faço, e depois eu vejo, e depois eu vou resolver isso, e a gente vai ficando. Então o tema espiritualidade e ciência, luzes do mesmo caminho. Nós queremos, assim, fazer uma introdução de muito que está acontecendo dentro da nossa vida diária e que parece que a gente está ficando um pouco, digamos assim, apenas passando. Estamos de passagem. E cada vez mais, os princípios básicos da doutrina espírita, e se nós formos olhar, doutrina vem do latim, do grego, que significa sabedoria. Então, a sabedoria dos espíritos, aquela que chega para nos nortear. E cada vez mais ela tem se mostrado mais presente, mais evidente. Nunca se falou tanto em mediunidade, nunca se falou tanto em espiritualidade, nunca se falou tanto em meditação, nunca se falou tanto em outros meios que nós possamos, no exercício diário, controlar as nossas ansiedades, os nossos temores, os medos, e partimos para essas técnicas. Partimos para esses recursos. Então, quando nós falamos aqui sobre espiritualidade e ciência, luzes do mesmo caminho, nós vamos ver que Kardec já citava já tinha um preâmbulo desse momento agora. E
tanto ele quanto André Luiz e outros já traziam esse esboço desde meados de 1935, 1945, na literatura de André Luiz, o que hoje nós vamos falar. Então, o nosso estudo é baseado na Gênese, no capítulo 1, no item 16, também no item 13, no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 37, o Espiritismo perante a Ciência, de Gabriel Delany. A gente foi buscar as coisas bem lá atrás para nós vermos o quanto a doutrina espírita é atual. E o quanto ela, aí eu repito uma coisa que eu sempre falo, a doutrina espírita é para nos questionar. Ela traz umas coisas e a gente fica se questionando, mas eu não me encaixo nisso. Depois você vai ver que a gente estava totalmente dentro e não percebe. A nossa visão nublada. Então, realmente, há sustentação nesse contexto? Será que espiritualidade e ciência realmente tem alguma relação? Existe esse elo que une espiritualidade e a ciência? Como contribui para a humanidade no progresso e evolução? Então nós vamos hoje tentar responder isso e vermos isso de uma forma bem mais abrangente. E com informações que, uma delas eu tirei ontem à noite, que eu fui revisar o material, e aquela coisa, eu quando eu pego, eu sento, eu faço, está pronto. Aí eu caio na besteira de revisar. Se vocês verem, se eu apresentar para vocês o que foi que eu escrevi no domingo, e o que eu terminei hoje, 4 horas da manhã, que eu comecei mais ou menos às 2 horas, a revisar, e fui reescrevendo e fui atualizando. Totalmente diferente, é como se fosse outra palestra. Então nós vamos ver aqui que o Espiritismo e a ciência têm abordagens diferentes, mas podem ser complementares na busca pelo entendimento do mundo. Ou seja, o que tem que estar criando essa proximidade? Até então, nós sempre entendíamos que a ciência, de um modo geral, era algo que rebatia. Mas agora parece que está havendo aí um movimento em cima disso. Então, vamos entender o que é a abordagem dentro do que é o Espiritismo e entender o que é a abordagem da ciência. Então, o Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Está bem descrito isso no Livro dos Espíritos, está bem claro, inclusive na introdução, na contracapa. Leiam. Quem não lembra, pega lá o Livro dos Espíritos e vamos fazer o dever de casa. O Espiritismo é a doutrina filosófica que se relaciona com o realismo metafísico. Por que fala metafísico? Nós vamos entender que isso é um ramo da ciência em que a ciência, sem entender os fenômenos, não encontra resposta. Por isso Kardec, na Gênese, já fala sobre isso. Especificamente nesse capítulo 1. O Espiritismo considera a possibilidade de cirurgias mediúnicas, ou seja, ele traz a visão de que todos os aspectos relacionados com o fenômeno, vamos dizer assim, ou das relações que existem entre os dois campos, o espiritual e o físico, está nitidamente relacionado, comprovado, e as evidências são incontestáveis. Quando nós falamos sobre a abordagem da ciência, nós vamos ver que a ciência acredita que o cérebro explica a mediunidade, mas não sabe dizer como. Opa! Tem coisa nova aí. Quando, na década de 70 e 80, começaram a entender que havia alguma coisa no nosso campo, no nosso cérebro, uma glândula chamada pineal, que se estudava pouco, que é pequena e que não havia recursos para poder compreender. Aí nós vamos lá
nos Missionários da Luz, André Luiz, 1945, 1950, tem um capítulo exclusivo sobre a glândula pineal. No estudo, na dinâmica, na didática, na contribuição que ela nos traz e como ela atua no campo do médium dentro disso. Por que somente em 1980 começou a se pesquisar? Porque foram os primeiros recursos de tecnologia, nós estamos falando de 1980, em que a tomografia, ainda muito rudimentar, conseguia identificar pequenas alterações no campo do cérebro. Quando o médium estava ali sendo analisado, ou quando ele estava, vamos dizer uma palavra bem popular, em transe, havia diferenças das regiões do campo do cérebro que eram estimuladas. Só que a tomografia era muito rudimentar na época. A ciência investiga como a espiritualidade pode ajudar a saúde do corpo. A relação entre espiritismo e ciência, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Veja como esses conceitos já estão... Isso são publicações recentes. Inclusive consta até na página da FEB algumas pesquisas. E que nós precisamos entender que esse processo, como disse Kardec, e nós vamos ver, acho que no próximo slide, aqui continua. Se a ciência provar que o espiritismo está errado em algum ponto, o espiritismo deve se modificar e ficar consciência. Kardec cita isso, o próprio Chico cita isso. E que onde houver essa divergência, que até então, todo esse manancial de pesquisa e direcionamento está sendo feito para tentar compreender, não é nem comprovar, é estudar o que esse conhecimento que o Espiritismo traz tem de tão evidente. É possível desenvolver a ciência espírita a partir de seus princípios ou com a modificação desses, utilizando ideias advindas de outras ciências. Por isso que ele fala da metafísica. Por isso que na época, um pouco antes de Kardec, Mesmer, que era magnetizador, que usava esse recurso do magnetismo. Kardec era magnetizador. Para quem não sabe, quem estuda, Freud usava a técnica de magnetismo com a indução como fosse o passe, nos tratamentos mais complexos. Então veja, muita coisa mascarada, mas que ao longo da existência o homem convivia. Só que uma coisa é 6, outra é meia dúzia. Estão falando da mesma coisa. Embora o Espiritismo trate de assuntos que escapam ao domínio das ciências clássicas, que se circunscrevem aos fenômenos físicos, reconhecemos que o Espiritismo e a ciência completam-se, ou reciprocamente. Nós vamos ver isso aqui hoje. Nós vamos trazer algumas informações e pesquisas recentes dessas últimas semanas em que há essa comunhão. Já desde meados, no início do ano 2000, 2005, a USP tem um departamento lá que estuda sobre o espírito. Um dos fundadores dessa unidade, desse departamento, é o Dr. Sérgio Felipe, neurocientista, cirurgião, e que ele começou lá atrás. Tem um trabalho que é feito e que foi convidado algumas pessoas, eu integro esse trabalho de pesquisa, em que eles, através da Unicamp, desenvolvem pesquisas com pessoas que têm, digamos assim, atividades psíquicas, médiuns, falando diretamente, aonde são feitos laboratórios
mesmo eu estando aqui e eles estão fazendo lá. Acontecem simultaneamente. Então, esses laboratórios que eles estão desenvolvendo está dando esse embasamento do conhecimento. Eu estava comentando um pouco antes que o Haroldo Dutra tem um grupo de estudo e que nesse grupo de estudo nós estudamos todas as viabilidades que a neurociência, que ele também é formado em psicologia e neurociência, doutorado em neurociência, e que lá nós estudamos ele, Dr. Sérgio Felipe, Haroldo Dutra e Paulo César Frutuoso, onde a gente tem um campo de pesquisa profundo, que é feito através de um grupo chamado Odisseia, que foi fundado pelo próprio Haroldo Dutra. E lá, a cada quinzena, são desenvolvidos temas com pesquisas e nós discutimos esse processo. E todo esse conteúdo está sendo preparado, elaborado para ser publicado posteriormente. O objetivo principal do Espiritismo não se pode comparar aos das ciências tradicionais, salvo nas interfaces e nos pontos comuns. Nós vamos ver isso já já. A ciência, emancipada da fé, estabeleceu os seus métodos de investigação. Olha a separação. Como meio de aproximar da verdade, baseando-se em provas, princípios, argumentações e demonstrações que garantam a legítima validade. Porque na ciência, um fato, para ser cientificamente provado, ele precisa passar pelo laboratório e o teste final é exatamente cada vez que você submete aquela prova, você tem um resultado. É assim que a ciência faz. É pela demonstração. Ela vai, efetivamente, se esse copo tem a capacidade de água, igual tem um teste que eles fazem, pega um copo d'água desse aqui e acende uma vela embaixo e o copo de plástico não queima. É ciência. Então vamos testar isso aqui, e eles fazem isso repetidamente. Qual foi o método que Kardec usou quando ele estava buscando o conhecimento da codificação? Não foi exatamente o mesmo método de uso científico? Buscando através, distribuindo as perguntas e obtendo as respostas que tinham a mesma paridade, que tinham a mesma correlação? Método científico. Esse é o método científico. Você elabora um teste e através desse teste você vai buscar as respostas e comprovadamente, após 50, 100, 200 tentativas, você tem o mesmo resultado. Então está cientificamente provado em laboratório. Com relação aos fatos espíritas, igualmente naturais, a ciência demonstra uma relutante ortodoxia, que nada dignifica. Ou seja, ela não tem bons olhos, ela não quer atestar, ela nem sequer olhava para isso. Porém, há algo de positivo nessa resistência. Em tudo, há um sentido que dá, digamos assim, respostas positivas. Então, porém, essa resistência da própria ciência, que traz o rigor científico, eliminou muita crendice e o sobrenatural, ou seja, o milagre, a farsa, tudo aquilo que a gente sabe que ao longo da doutrina foi se misturando, daí a razão que é importante que os nossos estudos, o conhecimento da doutrina, para tirar essa mistificação, e que por vezes acontece. Muita imprecisão reinante na interpretação dos fenômenos da natureza reduziu consideravelmente as indevidas intromissões religiosas nas questões que eram da alçada especificamente da ciência. É verdade que o Espiritismo toca nos domínios até agora reservados às religiões. Tem um ponto em comum, mas em metodologia, nós vamos entrar em Kardec agora.
O Espiritismo difere radicalmente das religiões tradicionais, porque rejeita a fé dogmática, a crença cega, as práticas ritualísticas, ou os dogmas, o culto exterior e o esotérico. Então, quem conhece os princípios da doutrina sabe que isso não está em relação com a doutrina. Todo o princípio que rege o conhecimento da doutrina, e nós vamos ver isso no Evangelho, na Gênese, em obras póstumas principalmente, em que, principalmente, esses dois livros, a Gênese, do seu capítulo 14 em diante, fala muito sobre esses aspectos dos fenômenos. E traz uma visão muito mais profunda para que a gente possa, compreendendo, entender, estudar. Porque se a gente vem aqui, eu, Nira e outras pessoas chegam, falam e a gente só escuta e não se questiona, será que, o que isso quer me dizer? Está fazendo sentido para mim? É por isso que o Espiritismo é uma doutrina questionadora. Nós precisamos sim questionar. Isso, eu não entendi isso. Onde que está esse ponto que eu não consigo entender? Eu preciso me aprofundar, porque é a nossa compreensão. É o que nos liberta do dogmatismo, da fé cega. Porque na grande maioria de nós, somos remanescentes de outras formações religiosas. Salvo alguns que já vieram de uma instituição, de uma família que já tinha um conhecimento espírita. Então, se me perguntar, por exemplo, sobre alguma coisa sobre o que eu conheço de catolicismo, é o que eu vejo, o que eu já li, o que eu aprendi. Eu nasci numa família que já era espírita. Mas muitos de nós são pessoas que passaram por outras formações religiosas. Então, traz ainda a dificuldade de aceitar, de compreender. Não é nem de aceitar, é de compreender. E por vezes essa compreensão pode ser exatamente o start que está faltando. O passo adiante. Então as ciências materiais utilizam termos distintos que tratam de outro cenário. Embora o palco apresente áreas comuns e contíguas, que, no momento, não dispomos de terminologia adequada para descrever. Então a ciência tem buscado compreender, mas ao mesmo tempo ela não vai atrás ou não tem os recursos necessários. E vai buscando dentro da realidade, porque ela é nitidamente palpável, precisa ser palpável, para que tudo aconteça. E aí nós vamos ver que Kardec já afirmava que a doutrina não foi ditada por completo, nem posta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sobre os olhos e das instruções que eles dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as lições e aplicá-las. Opa, obrigado. É a idade. Então veja, se Kardec já foi pertinente em dizer isso, porque a formação, o conhecimento, até então, e nós temos isso muito bem pautado. Quando nós pegamos, por exemplo, alguns livros que hoje nós encontramos aqui na biblioteca, que está acessível a todos nós, mas não era assim. Não foi assim. Os primeiros livros que foram publicados por Chico Xavier passou meses, anos, para serem aprovados, para serem publicados. O próprio Nosso Lar, da série André Luiz, passou por diversas análises, crivo para ser atestado e comprovado. Ranieri teve um livro que levou 10 anos.
guardado para ser avaliado, porque ele trazia contextos totalmente complexos. E aí nós vamos ver que hoje o acessível que nós temos nas 535 obras de Chico Xavier, nessa vasta literatura que nós encontramos acessível, e aí eu faço uma observação. Nós precisamos estar atento ao que chega às nossas mãos em nome da doutrina. Por quê? Porque existem muitas coisas que estão sendo ditas, colocadas, publicadas, como sendo doutrina espírita, e não são. São réplicas alteradas, são processos que estão sendo feitos, e muito mais preocupante é que, para tentar gerar uma compreensão maior, alteram o senso do conhecimento. Principalmente quando a gente vai nas mídias sociais. Muita coisa sendo dita por aí, que isso não sei o quê, que Chico falou isso. Vem cá, tem mesmo? A gente precisa estar atento a isso. E não propagar como sendo doutrina espírita. Então ele afirma que nesse processo, o conhecimento foi lançado. Enviarei o Consolador que tudo lhes esclarecerá. Não os digo agora, porque não tereis a compreensão de entendê-lo. Será que nesse processo, após a vinda do Livro dos Espíritos, nós conseguimos digerir? Se em 2000 anos a gente não consegue viver Jesus, imagina 168 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, uma doutrina nova, no conhecimento trazido recente, que derruba as bases, que traz uma visão ampliada. Conseguimos? Então é muita coisa para nossa mente diminuta. E a gente quer, numa encarnação só, alcançar a fase angelical, né? Saímos daqui com a auréola, as asas alvas, limpas, brancas, né? Imagina eu com 140 quilos, o tamanho da minha asa que vai ser uma envergadura de Boeing, né? Então veja, tudo vai sendo construído, pautado, na medida em que também a consciência coletiva da humanidade permite esse avanço. Quando Jesus trouxe, o que foi que abalou as estruturas? Foi quando ele disse que Deus é amor. Acabou com aquele Deus vingativo, punitivo, que decretava. Então, se Deus é amor, isso foi de encontro aos interesses. E aí ele resume: amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Só. Por isso houve tanta repercussão. Porque tirou o ganho, tirou o controle da massa. Então, se desde essa época nós ainda estamos caminhando no sentido de compreender uma doutrina que traz uma visão, um conhecimento ampliado do mundo espiritual, cada vez que nós lemos, olha, eu estou relendo toda a série André Luiz, que o livro Nosso Lar eu li a primeira vez, eu tinha 10 anos de idade. E agora parece que é um livro totalmente novo. E olha que nesses 65 anos, né, vamos colocar aí dos 10 anos, esses 55 anos eu já li várias vezes toda a série. E cada vez parece que tem alguma coisa gritante, como esse bojozinho azul aqui que está diferenciando na mesa. Parece que alguma coisa chama atenção. Por quê? Porque a nossa mente já vai construindo, percebendo novas percepções.
nós vamos ampliando a nossa construção interior, a nossa reforma íntima, os nossos esforços para sermos melhores na nossa conduta moral. E ao lermos a literatura, ele vai nos trazer novas perspectivas de esperança e de fé, como foi lido hoje. É isso que agora eu entendi. É isso que agora eu estou vendo, que até então eu não entendia. E aí nós, às vezes, deixamos de lado. A Anete Guimarães diz o seguinte, que muitas vezes você pega um livro, ela é neurocientista também, né? Você pega um livro e ela foi estudar, ela é médica, bióloga, cirurgiã, né, palestrante espírita e tal, e ela foi estudar neurociência porque ela tinha uma dificuldade de memorização. Ela acabava de ler um texto, ela não conseguia se lembrar. Ela falou, eu preciso fazer um exercício para o meu cérebro. Então ela foi pesquisar o que fazia, o que ela entendia. E aí eu, recentemente, numa palestra que esteve lá em Minas Gerais, ela disse o seguinte, eu tinha uma dificuldade tão grande, mas eu queria ler. Mesmo que não entendesse, eu estava lendo, porque de alguma forma aquilo estava sendo registrado. Então por isso que o nosso cérebro tem a capacidade armazenativa. Esse download que nós fazemos, quando a gente relê uma obra, e olha que eu era muito resistente. Eu já li esse livro, eu não vou ler de novo, não. E aí vem, em 95, quando eu mudei para cá, para o Nordeste, aliás, tem 30 anos que eu moro no Nordeste esse ano. Quando eu vim em 95, que eu mudei para Natal, comecei a participar lá da Casa de Caridade Bezerra de Menezes, lá com a doutora Mércia Carvalho, que já desencarnou. A primeira orientação do doutor Bezerra, vai trabalhar aqui? Começa a ler o Livro dos Espíritos. Sim, eu já li. Leu? Então leia, estude. E eu já tinha. Então aí quando você começa a entender que é um processo íntimo, a gente começa a perceber que cada vez traz novas perspectivas. Porque nós não somos o mesmo. Nenhum de nós aqui é o mesmo de um ano atrás. Não é porque a gente mudou. Eu mudei a minha maneira de ser. Não, é porque o nosso organismo, todas as células, num período de um ano, já foram trocadas todas. Todas. A nossa célula da pele troca a cada 24 horas. O fígado a cada 6 meses. Então, tudo isso vai trocando. E no período de um ano, todo o nosso corpo é novo. Então, o que vocês estão vendo hoje aqui não é o mesmo de um ano atrás, quando vocês me conheceram. É outra pessoa. Tá, mas olha... Obrigado, viu? Estou ficando mais novo. Mas até isso nós precisamos entender. E eu digo sempre, apesar dos meus 65 anos, eu me sinto como 32. Imagina, né, com a minha célula renovando, eu com 32 anos vai viver mais tempo. Então a gente precisa entender, esse é o princípio que rege a nossa vida, dos dois campos da vida. E aí nós vamos ver aqui que Kardec diz aqui, a rigor, o Espiritismo e ciência se completam. Reciprocamente, a ciência sem o Espiritismo acha-se na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Certo. Em 2001, morava em Petrópolis, no Rio, e lá, no Grupo Fraternidade Oswaldo Cruz, nós tínhamos uma vez por mês, no último sábado do mês, nós tínhamos a reunião de materialização. Então eram 4 instituições que se reuniam no Caramanchão, e lá era elaborado, quando fazia a reunião de materialização, a preparação dos medicamentos que eram distribuídos às pessoas que iam procurar a instituição. Então era preparada a pomada do Vovô Pedro,
era preparado as porções, né, os frascos de, que a gente pode dizer que seria o lambedor, mas eram para tratamento de pneumonia, tuberculose, problema de fogo selvagem, que eu não sei se vocês conhecem aqui, fogo selvagem. Então, muita coisa que a medicina tradicional desconhece. E o que é mais interessante, a gente estava lá, um salão, mais ou menos, que não eram só os médiuns que eram selecionados para estar participando. E aquilo estava acontecendo na cabine atrás, o médium, 2 médiuns em outra sala, e a gente ouvindo ali só os dos vidros, sem ninguém lá dentro. Até terminar. E nisso, vinham às vezes os espíritos que caminhavam junto ali, pegavam no nosso braço, conversavam com todos nós. Como a ciência vai explicar isso? Quem já assistiu, tem no YouTube, nós estamos agora estudando, se eu não me engano, o capítulo 42 ou 43 do livro do Dr. Paulo Sérgio Frutuoso, com o Sérgio Chess, sobre o estudo de ectoplasmia. A ciência não tem compreensão como se modula a ectoplasmia. A gente sabe como ela é produzida, que é o efeito no núcleo da célula, quando as mitocôndrias, em contato com o oxigênio, é como se enferrujasse a mitocôndria, causa uma explosão que seria equivalente a uma potência de 50 bombas atômicas e gera ali um campo de luz, um fóton, e esse fóton gera o ectoplasma. É assim que os médiuns desenvolvem o ectoplasma. É assim que todos nós desenvolvemos o ectoplasma. É assim que isso se manifesta, dentro das condições ideais. O espiritismo sem a ciência faltaria um apoio e comprovação. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que os separa, ou separava. Um traço de união que os aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão e a razão, não tendo encontrado nada de ilógico na fé, o materialismo foi vencido. A fé que abriu o nosso encontro de hoje. Então essa compreensão, essa visão, e aí nós vamos ver, eu vou avançar, senão a gente não vai conseguir. Esses breves testemunhos, nós vamos ver que as experiências de William Crookes, leiam o livro Fatos Espíritas, em que ele, através das experiências que a própria ciência da época, nós estamos falando em 1870, em que nesse contexto, ele, através do médium Douglas Home, Kate Fox, Florence Cook, faziam as reuniões de materialização. Kate King foi extremamente testada. Pedaço do tecido foi retirado de um espírito materializado. A médium era trancada dentro de uma jaula, né, uma gaiola, vamos colocar assim, para não ficar tão agressivo, de uma gaiola acorrentada, e ela aparecia de fora. A médium era colocada em cima de uma mesa, amarrada, acorrentada numa cadeira, pesada, e quando ali se manifestava a materialização, havia uma alteração na balança. Rudimentar na época. Mas quem foi William Crookes? Os princípios do estudo do raio-x que nós fazemos hoje, da câmara de Killian, partiu dele as pesquisas. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Ele diz o seguinte: estando certo da realidade dos fenômenos espíritas, seria uma covardia moral lhes recusar meu testemunho. Após 6 anos de experiência sobre o espiritismo, reafirmou os fatos. Não digo que isso é possível, digo que isso é real. Ou seja, ele atesta
E tem de várias, o livro é repleto disso. Tem um livro também de Ranieri que chama Materializações Luminosas. Um livrinho pequeno, quem quiser depois eu tenho lá, eu mando para vocês. Interessante, Ranieri é um delegado de polícia. E o que esse livro traz, as experiências que ele viveu ali, de uma cirurgia de um fígado, que foi tirado ali, um tumor, sem ninguém lá dentro, sem nenhum médico, e o pedaço foi colocado dentro de um tubo de Becker, e depois foi levado, e era da pessoa. O sangue era do paciente. E ele era um delegado de polícia, investigativo. Mas nós vamos ver aqui. Então alerta Allan Kardec e André Luiz. Reconhece o caráter complementar entre a ciência e o espiritismo. Porém, eles orientam quanto aos cuidados e precauções na pesquisa espírita ligada à ciência. É preciso ter muita prudência. Quando nós falamos, por exemplo, do Dr. Paulo Sérgio Frutuoso, o pai dele foi um dos fundadores do Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro. Eu morei 5 anos lá e nunca consegui ir lá. Eu participava das reuniões lá do Leon Denis e do Lar Fabiano de Cristo, mas eu não consegui ir no Frei Luiz. Ele diz o seguinte: o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fatos. E pelas leis, só pelas leis da matéria. O espiritismo sem a ciência faltaria o apoio e a comprovação. Isso está na Gênese. Kardec já traz isso. Veja a visão desse homem, da capacidade de ser tão prudente quanto a trazer. Nem tudo foi escrito ainda, está sendo pautado. Aí vem André Luiz, vem Manuel Filomeno de Miranda, vem outras vertentes, Joana de Ângeles com a série da psicologia, que começam a trabalhar conceitos ligados à própria doutrina, que até então a gente só ficava visando o fenômeno. E o resto? As leis morais, que faz com que nós possamos alçar esse voo na maturidade espiritual e moral. Então, para que nós possamos entender o que esse assunto nos diz respeito, nós que temos essa simpatia pelo Espiritismo, que temos essa identificação, que trazemos essa busca, porque somos buscadores, somos questionadores, e vamos sim continuar questionando. Porque a doutrina espírita não quer que enfie nada por goela abaixo. Ela quer que você tenha consciência, e aí você, tendo consciência, trabalhe em si mesmo. Desperte em você o que isso dá e faz sentido. É por isso que ela é uma doutrina consoladora. Porque ela vai nos tendo a oportunidade em que nós vamos nos modelando, nos remodelando, vai dando sentido. E nós vamos nos afinizando cada vez mais. Para que a gente possa consolidar esse aspecto que Kardec, há 168 anos atrás, já trazia para nós. Essas matérias são recentes, da semana passada para cá, onde o Dr. Alexander, médico, psiquiatra, foi premiado num dos maiores prêmios de medicina e espiritualidade que já foi dado ao mundo. Ele é o único brasileiro que tem essa premiação. Eu conversei com ele, foi anteontem, a gente falando sobre isso. Eu estava tentando ver se eu trazia ele para cá, porque ele vai ter um congresso agora sobre saúde e espiritualidade, voltado para a área médica. Tem mais ou menos 35 palestrantes, todos médicos, mundialmente. Tem tradução simultânea, mas é só presencial. Eu tentando convencer ele, está aqui a conversa, tentando convencer pelo menos alguma coisa, transmitir para a gente, né? Pelo menos adoçar a boca.
Olha a matéria que saiu no G1, lá no Distrito Federal. Fé ajuda na cura? Conselho Federal de Medicina cria Comissão de Saúde e Espiritualidade. O Alexander, ele é integrante da comissão. Dr. Paulo Sérgio Frutuoso. E esses médicos. Espiritualidade se manifesta no cérebro do DNA de ciência. A ciência está se aproximando de um olhar para as questões espirituais que até então não se via. Tem uma outra matéria aqui, essa aqui é cabeçalho do Globo. Aqui, esse é o Dr. Alexander, em que os estudos, veja a profundidade, os estudos de experiência quase-morte, EQM, experiência de quase-morte, estão fazendo estudos com pessoas que estavam em estado de coma, já dado como terminais. Teve um fato que aconteceu essa semana, inclusive ele relatou, morte cerebral. E a pessoa despertou e pediu água. Já foi constatada a morte cerebral. Estavam decidindo a doação dos órgãos. Tem mais coisa aí. E aí ele vem e traz essa matéria que foi postada agora essa semana, 6 de março. Eu trouxe isso. Alex Nupes. Procure lá no Instagram, no Facebook, não, no YouTube. Tem muito material de entrevista dele. Pesquisadores brasileiros acham alterações genéticas em médiums. 60 médiums selecionados no Brasil pela Unicamp e esse núcleo de pesquisadores, médiums que eram comprovadamente produziam os fenômenos das comunicações que foram testados e atestados, que eram verdade, não tinha nada mistificado, foram levados em condições específicas. E através do estudo perceberam que um grupo de médiuns apresentava algumas alterações na estrutura genética do seu corpo, que os outros familiares não tinham. E dentro do próprio grupo de médiuns, algumas enzimas eram presentes para uns e não para outros, dependendo do tipo de mediunidade. Então nós vamos ver que isso já está começando a se aproximar daquilo que lá atrás Kardec já falou. E que se nós pegarmos a literatura, os 17 livros de André Luiz, está tudo ali contido. Nos domínios da mediunidade, principalmente mecanismos da mediunidade. Especialistas religiosos debatem a mediunidade. No Correio Brasiliense. Por que estão falando isso? Porque eles estão vendo que há no campo, a gente estava conversando há pouca hora, da saúde mental, as doenças psíquicas, que estão se proliferando de uma forma muito latente. E na sua grande maioria tem a ver com os aspectos psiquismos. Página dele, novidades em saúde, ciência e espiritualidade. Esse é o congresso, isso aqui foi na segunda-feira que teve essa palestra dele, Alexander Almeida. Pesquisador brasileiro recebe o principal prêmio do mundo em psiquiatria e espiritualidade. Foi ele. Nas pesquisas. Quando nós começamos a unir esses pontos, começa a mudar o sentido. Nós vamos ver que os estados emocionais, que os nossos processos de ansiedade, depressão, medo, síndromes, de um modo geral, são estados emocionais latentes que reagem no nosso corpo físico. Que a nossa mente, falando há pouca hora sobre isso, ela nos convence de que aquilo é real. Quando eu olho, hoje eu esqueci de pegar um coadjuvante, né? Eu vou deixar de fora. Qual é o seu nome? Gerson. Aí eu estou subindo, vou chegar lá no Maria de Nazaré. E quem está na porta? Gerson.
Exatamente quem eu achei que eu não ia encontrar. O meu corpo imediatamente tem uma descarga de enzimas, de neurotransmissores, que aquilo vem inflamado. Oi, tudo bem? Aí eu tenho que disfarçar. Da mesma forma, quando eu encontro alguém que eu tenho um afeto, a nossa alegria interior ela se expande. São reações dos nossos neurotransmissores através da dopamina, endorfina, serotonina e todas essas ninas que nós trazemos do corpo que produz. A medicação que nós utilizamos no trato dessas questões são exatamente estimulantes ou bloqueadores. Eu sou fitoterapeuta formado pela Fiocruz e a medicação que a gente utiliza nos fitoterápicos são a base de todos os Rivotril da vida, de todos esses que são utilizados, aplicados nos tratamentos. Mas são naturais, não trazem dependência nem reação. Tem um médico que diz o seguinte, doutor foi o Aí Ribeiro, disse que remédio não é para curar, é para remediar, para tentar disfarçar. Então a gente tem que tomar cuidado. Se ele fala isso, imagina. Aí nós vamos ver um pouco mais à frente. Essa aqui, inclusive, está na minha página. O estudo aponta que o médium tem alterações genéticas que podem permitir a percepção de aspectos da realidade. Olha, essa entrevista tem mais ou menos 1h30. É impressionante. Como médicos, todos esses médicos que desenvolveram essa pesquisa são na área da psiquiatria. Aqui. Ele fala, por que determinadas pessoas sentem um cheiro que os outros não sentem? Sentem vibrações no ambiente que os outros não sentem. Existe algo diferente. Eles começaram a partir dos questionamentos. Doutrina espírita é para quê? Para nos questionar. E eles não estão falando de espiritismo, eles estão falando de espiritualidade, de médium. E vão chegar lá. Pode ser daqui a 5 anos, 10 anos, 50 anos. Não é? Se nós estivermos por aqui, talvez a gente consiga ouvir uma palestra do nosso amigo aqui, alguém que está presente. Mas isso aqui foi matéria da Globo News. Olha, essa semana eu fui visitar uma amiga, Dona Iracema. Ela está fazendo hoje 99 anos. Lúcida, tranquila. Só do tempo que eu não a conhecia pessoalmente, eu conheci o ano passado. Mas eu vi muito falar dela. Por quê? Todas as casas espíritas de Belo Jardim foi ela que fundou. E Vitória de Santo Antão. Daqui tem pelo menos umas 4. E aí, nós já combinamos o aniversário do ano que vem dos 100 anos dela. Então veja, e ela tem uma clareza, uma simplicidade, daquilo que ela traz, daquilo que ela demonstra para a gente. Ela teve contato com a doutrina espírita aos 12 anos. Ela é de uma família evangélica. Lá de Vitória de Santo Antão. Totalmente contrária a tudo. Então veja que quando nós temos esse direcionamento, a nossa fé, aquilo que nos move, vai nos conduzir. Isso tudo que nós estamos falando aqui, acho que terminou. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Explicando isso, a divulgação da doutrina é uma forma de ajudar a espalhar, comunicar, difundir os seus ensinamentos e beneficiar a humanidade. Olha o papel da casa espírita. Nós somos espíritas só daquela porta para dentro ou qualquer hora do dia, da noite, do local que nós estejamos?
Quando dormimos, a gente vai para onde? O conhecimento dos princípios espíritas pode ajudar a compreender o Evangelho e a encontrar esperança e consolação. Por isso é uma doutrina consoladora. Por isso que esses processos que nós vivemos hoje, que está acontecendo no mundo, quem estudou o ESD, quando nós montamos a apostila do ESD, eu fui um dos que participou dela em 1993, quando nos reunimos em 97, que foi lançada a primeira apostila do ESD, que foi no Congresso Espírita de Salvador. Estava presente eu, Sandra Borba, o menino lá do Rio Grande do Sul. Nós fizemos, era um grupo assim, com a proposta de fazer uma unicidade de conhecimento, que cada um fazia de um jeito. Quando você vai estudar, você vai ver que o princípio que rege o conhecimento, nós vamos ver que lá atrás estamos chegando no momento em que uma nova etapa, uma nova visão do mundo espiritual está se alargando para a humanidade. O que significa isso? Entendem o que é transição planetária? O que é a regeneração? Não é a mudança desse material passar a ser flexível, não. É aqui, é dentro, somos nós que vamos transmutar isso. Estão vindo pessoas que sequer falavam sobre espiritismo ou mediunidade, que não eram. Dr. Paulo Sérgio Frutuoso, o pai dele foi fundador do Frei Luiz, e ele, de pequeno, convivia. Hoje, aos 78 anos, ele é um médium ativo nos tratamentos e cirurgias. Já está no 10º livro que está lançando agora. E o último livro dele chama Medicina Espiritual. Vamos chegar lá. Então, meus amigos, a proposta que nós trazemos hoje foi convocar, foi alertar, foi fazer com que nós possamos, o que eu estou fazendo no meu caminho? Como eu estou contribuindo para essa doutrina e o que eu posso fazer a mais por mim? Lembrando que o melhor momento da nossa encarnação é esse agora. Como nós vamos planejar a próxima, depende do que eu estou fazendo agora, do que eu trago, do que eu vivo, de como eu espelho isso. Então, mais uma vez, as casas espíritas são escolas, que são pronto-socorro, só que agora são físicas. Vão bater na nossa porta pessoas buscando respostas. O trabalhador precisa estar consciente do seu papel perante a sociedade, perante o seu caminho e perante a responsabilidade que traz dentro da instituição. Que nós possamos abraçar ainda mais, conscientes, de forma consistente, o que a doutrina nos traz através da espiritualidade. Porque tudo começa lá. Uma casa a ser fundada, 25 anos, né? 25? Não importa. Mas que seja. Uma casa que tem 25 anos, o projeto espiritual começou há pelo menos 20 anos antes. Para dizer, Gerson, tal dia, 19 de março, Gerson, nós vamos fazer um jeito de ele chegar lá. Ele precisa. E ele vai contribuir. Porque ele vai contribuir com a parte dele, com a presença dele. Os fluidos do pensamento que ele emana, compreendendo e entendendo, ajuda na atmosfera da casa. É assim que nós contribuímos. Eu preciso ser médium? Preciso ser apenas um trabalhador dedicado. Seja na sopa, seja varrendo, seja fazendo o que for necessário, mas colocando amor, colocando cada vez mais a nossa presença física,
mental, energética, espiritual, em tudo que venhamos fazer. Que Jesus nos inspire, nos conduza e me perdoe pelo avanço ali de alguns minutos. Tá? Muita paz a todos, gratidão por essa noite.